que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa, nesse momento, nos envolver com vibrações de amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim. Bom, hoje nós vamos ver os caracteres do verdadeiro profeta, no capítulo 21, tá? E o 9. E nesse capítulo nos chama muita atenção com relação, né, dos profetas. E aí nos fala: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos antes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-lo? Aqui tendes o que assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe ser capaz de cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresenta, ou da personagem sobre cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviado de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores
tem ávido pretendente passar por apóstolo do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, ou encontrado pessoas assaz, crédulas, que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego a de que o Cristo reencarnasse na Terra. A de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as virtudes, a menos se admitisse que o que for absurdo e que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirar uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuir todas as suas virtudes, o que se dão como Cristo? Essa a questão. Observai-os, prescrutar-los as ideias e os atos, e que reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobrepujando-lhes o que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que nesse momento há em vários países muitos pretensos Cristo, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos, tendo como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e se acham cômodo viver à custa do que lhes prestam ouvido. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Erasto, Paris, 1862. Bom, é uma parte do Evangelho bastante interessante, né? E tudo aquilo que eu falo, a gente, quando nós vamos olhar as partes do Evangelho, e a gente começa a perguntar, mas o que ele quer dizer para nós? Dentro dessa questão, vocês podem reparar, ou melhor, nós podemos reparar, que há muitos irmãos, né, que se dizem donos da verdade. Muitos irmãos, né, que têm ideias e que utilizam de mecanismo para atrair as massas, dizendo que são o dono da verdade, e nessa caracterização que está o problema, tá? Uma das coisas que eu achei muito interessante, estudando essa parte, quem que é que ativa o ego das pessoas, desses irmãos? Os próprios seguidores, tá? E aí, a gente tira uma conclusão que a gente também, dentro do centro, pode ser alvo, tá? Quando nós começamos, vamos dizer assim, elogiar médium. Fez isso, ativa o ego, e aí ele infla, né, esse ego e começa, logicamente, a trazer mensagens, a trazer muitas informações, e aqueles que estão ali acabam, né, elevando, né, a condição daquele que é o que está numa missão na Terra. E Deus, né, a própria lição está trazendo isso para nós, sabe a quem é dado carregar a sua missão, e, logicamente, essa missão já vem um preparo lá do plano espiritual. A mesma coisa quando a gente lê o Nosso Lar,
próprio mentor espiritual do André Luiz falou que estava sendo preparado, né, um médium aqui na Terra para que recebesse as mensagens do plano espiritual. E esse médium nós sabemos que era o Chico, tá? E se não fosse o Chico, seria outro. E o Chico deve ter muito problema porque ele virou, não era aquilo que ele queria, mas ele se tornou um mito, tá? Um mito. E aí, se a gente for analisar toda essa situação, não vamos dizer, né, aquela pessoa que se diz, né, que é ali o enviado de Deus, ou muitas vezes que se caracteriza, só para a gente ter uma ideia, está trazendo mensagem do Chico, do plano espiritual. E aí, não sei se vocês repararam que a internet está cheia, mas é muita coisa, não é pouca. E a gente tirar ali, né, conseguir filtrar aquilo é muito difícil. E aí, como que a gente vê os seguidores? Aí a gente vê lá embaixo, 200 mil visualização, 500 mil visualização, e começa a propagar isso com muita intensidade. A mesma coisa se acontecia no passado, Kardec já sabia disso, tanto é que não é só a Federação Espírita Brasileira, mas as federações também dos estados, ela vai até, né, muitas vezes, centros espíritas ou de livros que estão sendo escritos, faz todas as análises necessárias para trazer para nós a veracidade daqueles fatos. Mas hoje, né, quando a gente fala assim, haverá falsos cristos e falsos profetas? Sim, e muitos. Não é pouco, tá? Principalmente um médium que ele vai estudando, ele vai trazendo informações. Por isso que eu sempre falo, nós não podemos seguir médiuns. Nós temos que seguir o que está aqui na literatura espírita para que a gente possa ter uma leitura mais racional e saiba com que nós estamos mexendo. Que era isso para que nós possamos analisar todas essas informações, né, e tirar as nossas conclusões. É nisso que está aí o Evangelho trazendo essas informações. E quantos? Né? Para vocês terem uma ideia que ele cita lá, né? Ah, e se eu falar aqui, eu sou André Luiz, né? Eu sou Madre Teresa de Calcutá, eu sou... Vou dando exemplos de muitos, né, que passaram pela Terra. Foi aquilo que quando eu fui visitar a casa do Chico, né, o Chico sofreu muito, como que ele ia dar veracidade daquilo que ele estava psicografando. E eu perguntei para o filho dele, né, sobre isso. Nossa, a letra dele era bonita. Ele virou para mim e falou, não, a letra do Chico é essa. Cada um dessas partes que foram escritas aqui é a letra do próprio Espírito. Era para dar veracidade com relação àquilo, as mensagens que ele estava sendo trazida para nós. Porque hoje é extremamente difícil, porque cada um, não sei se vocês perceberam ontem no estudo, eu falei assim, como que é que o Dalmo vai fazer essa leitura do Evangelho? Como que ele vai entender isso? Mas como que aquelas pessoas vão entender que estão me ouvindo? E se bem, olha lá, se a gente pegar lá no canal do YouTube, tá lá 10 mil, 100 mil, 200 mil, e isso vai trazendo as pessoas. Mas não traz a lucidez com relação aos fatos para entender
né, se aquela mensagem é realmente, né, e ela tem um cunho de moralidade, de conceitos que vai trazer luz às consciências encarnadas e desencarnadas. Então, é nesse intuito que o Evangelho nos traz informações com isso, é nisso que trabalha a Federação Espírita Brasileira, é isso que trabalha as federações dos estados, né, com relação a legitimar comunicações, a análise, né, dos fatos, para que a gente possa, né, ter uma instrumentalização, vamos dizer assim, para tirar conclusões mais racionais acerca daqueles que vieram em missão, né? E outros também, como ele diz, né, sonho do Cristo vir novamente. E se ele viesse novamente, crucificaríamos o Cristo da mesma forma que fizemos, né, no passado. E são essas condições que a gente precisa ter análise. Principalmente quando a gente pergunta nome para o espírito, né? É uma coisa que a gente sabe, a gente pode até perguntar, mas ter o bom senso, porque aquele espírito que está dando comunicação ali, ele está numa existência na última, ou ele pode estar em existências anteriores, a gente não sabe. E ele também não sabe. Tá? É por isso que temos que nos instruir e fazer essa leitura com mais clareza para entender o que esse evangelho está trazendo para nós de informação diante da questão desses falsos cristos e falsos profetas, que está disseminado hoje, tá? Aí dentro da rede está com muito mais intensidade, né? Comunicações, e assim a gente vai indo, né? E a massa vai atrás. Mas como que nós vamos enxergar isso hoje? Aquilo que eu falo, né? Às vezes até eu, né? Eu vou ter uma postura, uma análise. Eu acho que eu falei para vocês, né, do livro dos médiuns, Espiritismo Prático e Experimental. A mesma coisa que nós debatíamos em estudo na questão do milindre, na questão de tirar desses textos informações que nos traz, não na questão de levar, né, de questão preconceituosa, né, de tirar ali informações daquele texto, mas ir logicamente para o ataque e, logicamente, tirar suas conclusões. Todos os textos, nós precisamos fazer leitura, tirar as informações necessárias. É por isso que somos espíritos com um poder de decisão muito grande, de tirar informações, de fazer observações, análise, para não cair na criticidade, na ofensa. Tá? Era nesse ponto que nós debatimos, mas nós podemos fazer crítica, né? Aí tem aquela crítica construtiva, até que ponto ela é construtiva? Tá? Então, Kardec, aí eu fui entender, né? No Livro dos Médiuns faz isso, como que Kardec, eu perguntei como que ele entra em contato com 1000 centros. E aí ele aborda dentro do Livro dos Médiuns, né, com relação ao método e sistema. Então, o que ele coloca? Que os 1000 centros não estavam errados, porque eram pessoas que estavam ali com um trabalho sério, buscando, né, ter essa união de pensamentos, de ideias moralizadoras, para trazer comunicações que trariam para a humanidade, né, informações acerca da realidade da relação que tem entre o mundo espiritual e o nosso. Então, Kardec usou o bom senso, e ele mesmo fala, tá? Mas com relação ao método
e a abordagem que estava se dando. Então, quando ele fala isso, eu pensei assim, caramba, ele está falando da questão do estudo, da análise que esses grupos teriam que fazer para obter sucesso nas comunicações. É nesse capítulo que ele fala, né? Não creais em todos os espíritos, nós já passamos por ele, vai ver se esses espíritos são de Deus. Tá? Então, nós temos muitos casos, o Chico era o modelo, será que nós temos outro Chico, outro Divaldo? A gente não sabe. Tá? Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Frei Galvão, né? Houve grandes missionários na humanidade, principalmente no século XX, né? E que tiveram um papel importante para mostrar para a humanidade qual é a proposta da religião, qual era a proposta da doutrina espírita, e aí cada um tire as conclusões com relação ao que nós temos aí hoje nas redes. Né? Quantos intitulam, eles não falam, tá? Mas intitulam como dono da verdade. E se duvidar, a gente embarca junto. A gente acaba assistindo os vídeos e aí a gente começa a entrar nesse campo. E aí, se você não tiver um embasamento, né, com relação ao estudo sério, sistematizado dentro da doutrina espírita, você acaba embarcando. Tá? Você acaba embarcando. Então, esse capítulo é dedicado a toda uma estrutura, a todo um rol, isso dentro do Evangelho, para que a gente, né, entendesse como que é esse processo. Hoje a dificuldade é bem maior, tá? Porque tem muitos, né, que não aparece como Cristo, mas está em vídeos, em áudios, em livros, né, trazendo coisas absurdas e depois nós citamos, né, o nome. Mas não tiver ali, né, com a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, embasada toda a estrutura para que nós, ao lermos, né, tivesse conhecimento, né? Eu mesmo li livros, falava para mim, você não lê esse livro, eu acabava lendo, tá? Só para ver o que tinha ali. E se a gente for, quando chegava no livro, eu falei assim, não, eu não falei para você não ler aquele livro, eu acabei lendo, né? Mas eu também tirei a conclusão, não levava para o estudo, né, a fala que estava ali no livro, mas tirei minhas conclusões. Falei, mas tinha algumas coisas ali que era interessante. Mas se um for pegar e ler aquele livro, ele vai entrar no campo fantasioso, né? Ele vai entrar na parte superior e vai acreditar que aquele, né, que escreveu o livro ali, que não era psicografado, mas por inspiração, né, que aquele autor tinha, né, uma fala concreta. Eu não vou nem citar, que eu lembro de muitas partes, né, desse livro, eu falei assim, meu Deus do céu, como que é isso? E aí eu ia para a Revista Espírita, eu queria saber as informações, né, com relação, e esse livro tratava da segunda morte. Olha só como que era o livro, né, que era para a gente saber dessa... Aí se a gente for na Revista Espírita lá, né, a gente vai perceber que em Júpiter, acho que é Mozart, que vive lá, a população daquele planeta vive 500 anos, como se nós aqui nós vivemos 70, em Júpiter 500, né? Mais ou menos, né? A estatura deles são maiores, né? E assim por diante. E aí ele começava a descrever dentro desses livros a condição falando da segunda morte do espírito, né? E se a gente não tivesse um embasamento, a gente entrava naquilo e falou, mas eu vou ler. Tá? A mesma coisa, há alguns livros que nem fala lá o Papa Negro, é um livro bem, eu acho que tem mais de 300 páginas, eu li,
E ele fala do nascimento da maçonaria, de como aconteceu, né? Aí só o nome as pessoas se assustam. E se for falar, né, com um maçom, ele também não vai acreditar nesse livro, né? Eu li esse livro, é muito lindo o livro, e aí ele conta toda a história, como se processou o nascimento da maçonaria. Então, é nessas questões que eu estou falando de livros, abordagem, porque o conhecimento hoje ele perpassa por vários escritores, por várias mensagens, né? Por aqueles que trazem aqui, que são palestrantes, mas que estão usando da palavra, usando, né, as falas do Cristo, trazendo informações, levando multidões a acreditar na fala dali, daquilo que a pessoa está falando. Então, são vários casos para nós analisar. Isso hoje está com mais intensidade. E aí o ego infla, tá? A mesma coisa, vocês lembram aí como que era antes, né? Aparecia um médium, aí o médium ia lá, fazia lá, ou curava alguém, daqui a pouco tava filas na porta. E aquilo lá não era a proposta da doutrina espírita, né? A proposta da doutrina espírita é esclarecer os irmãos acerca da responsabilidade que temos perante essa oportunidade redentora que é a encarnação. E que as vicissitudes da vida, ela vem de encontro para que o homem, no uso da sua inteligência, possa galgar espaços melhores, atravessando, né, todas as crises, os problemas que advêm da nossa passagem aqui. Então, somos espíritos vivendo experiências humanas dentro de uma proposta de provas ou expiação, aonde bem suportada, compreendida, vamos alçar voo às esferas mais altas. A doutrina espírita vem trazer para nós abordagens redentoras da capacidade do espírito, que tem agora de vivenciar, de conhecer como que é o mecanismo desse, né, de funcionamento de toda essa estrutura. Então, haverá muitas pessoas que vão falar como há dentro da rede, então um monte de coisa, não sei se vocês viram isso, né? Falando que aquilo é doutrina espírita, e não é. Usando até o nome da doutrina espírita. Então, a coisa está mais séria, né? A filtragem disso, né, usando nomes, falando que aquilo é da doutrina espírita e não é. Como também pode usar o nome de um palestrante ou de alguém que passou pela Terra, desencarnou e fala, essa é a mensagem do Chico, do Divaldo e assim por diante. Então, a gente tem que usar o bom senso e analisar Deus, né, que está em tudo, Jesus, que é nosso mestre, nosso orientador, né, o nosso irmão mais velho, continua firme, nos mostrando, né, aqueles que estão na Terra, usando do nome daqueles que vivenciaram, trazendo mensagens que não são deles, né, mas sim do aquele que está encarnado, fazendo mau uso, né, seja da palavra, do conhecimento que tem, para trazer as grandes massas. Tá? Então, a gente precisa ter clareza, né, isso no Evangelho. Tá? Então, vamos lá, que agora vai falar da encarnação, né,
diferentes mundos. E sem querer na lição eu fui comentando, né, algumas coisas. Então essa é a questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Tá? Aí a 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Aí os espíritos respondem, certamente. A B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido alguns e na Terra. Tá? E aí tem também esse estudo. Na Gênesis, né, fala também sobre isso, o céu e o inferno. Muitas das revistas espíritas também falam sobre isso, sobre essa questão, porque Kardec, além de fazer essas perguntas, ele vai depois, né, a própria espiritualidade traz espíritos de diversas épocas para que ele tirasse as conclusões e dissertasse em cima, né, trazendo as informações coerentes com a realidade dentro da proposta da doutrina espírita. E aonde que nós sabemos que somos reencarnacionistas. E o que nós temos mais? Quem que era que estavam falando isso? Espíritos num nível de conhecimento que em nenhum momento, muitas vezes, pode ver que eles não citam o nome, mas traz as informações. É aquela parte, né, que no próprio Evangelho nos fala do pobre e do rico. Eles retornam para o plano espiritual rico e fala que avisem ao povo da terra com relação a isso. Né? E a gente pode ver que tem muitos irmãos que eles estão do outro lado, eles descobrem a situação, eles sabem do Evangelho muito mais do que nós, né? Eles mesmos muitas vezes se martirizam, sofrem muito, porque eles muitas vezes, será que eu vou conseguir, né, evoluir? E aí ele começa a olhar o médio, que somos nós, que estamos aqui estudando, e a gente vai perceber que eu também estava na mesma condição e chegou a minha vez de reencarnar. E o Chico mesmo falava, a fila está grande lá do outro lado. E tem um monte de espírito querendo o nosso lugar, a nossa oportunidade. E a gente não pode, né? Não pode perder essa oportunidade. Ela é grandiosa. E o mais interessante que, dentro dessa condição, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Se deu, é porque pode carregar. E aí, todas as condições que nós passamos, né, que sofremos a consequência, né, aqui nas vicissitudes da vida, nós não sabemos, mas o Espírito sabe. Tá? E aí, quando nós retornamos para o plano espiritual, o Espírito vai saber. Falou, nossa, eu fui lá só para resolver. Sim. Falou, mas e os outros casos? Você ainda não tinha condição, vamos esperar a próxima. Tá? Então, são várias questões para a gente analisar e entender o que os Espíritos estão falando aí. E aí nós vivemos várias encarnações, né? Eu não me lembro, se não me engano, eu acho que é o Céu e o Inferno nos fala sobre isso, né? Tem alguns livros também que nos falam, né? Eu vou lembrando conforme a gente vai no estudo aí, a gente vai lembrando. O problema do destino da dor, né? Fala também algumas coisas com relação a isso, de espíritos, né? Que reencarnam novamente como missionários para impulsionar. A Terra recebe. Nós estávamos estudando uma vez, acho que faz uns 20 anos isso, existem vários portais no planeta aonde esses espíritos são, né? Vamos pegar que nós não sabíamos, mas que existe esses portais aonde esses espíritos, né, são encaminhados para mundos diferentes, ou muitos também estão chegando, né, no planeta para reencarnar nesse processo reencarnatório.
Quem leu a Revista Espírita, né, eu só não vou lembrar qual que é, né, eu achei muito interessante, foi Moser, né, reencarnou em Júpiter, para a gente ter uma ideia, né, deve estar lá ainda, né, porque de quando que foi codificada a doutrina e que quando, né, Kardec traz essas informações na Revista Espírita, se é 500 anos, ele está lá ainda reencarnando. Pode reencarnar? Pode. O Divaldo teve algumas falas dele também que eu vi, que ele fala dos músicos, né, que vão reencarnar, mas quando também eu vi aquela fala, eu sabia também que muitos estão reencarnando e mudando, tá? A música, mudando a poesia, né? Então tem muita coisa vindo aí que está despertando, né? Porque a gente não é só ver as coisas ruins, não. Está despertando muita coisa boa de espíritos que estão vindo, já reencarnaram na Terra, voltaram para outros e agora estão voltando, né, para o planeta, a convite do Cristo. O próprio Cristo convida, né? Outros, né? Foi apresentado que nem o Bezerra de Menezes foi convidado aí para outro planeta, ele não quis, falou, não vou ficar na Terra. E ele tem uma equipe grandiosa, né, de espíritos que estão aí trabalhando, né, ajudando, intuindo médicos, né, que fazem parte dessa falange de espíritos coordenada por Bezerra de Menezes. E aí tem vários, tá? São muitos espíritos que eram para ir para outros planetas e continuam aqui ainda na Terra, né? São vários casos. E aí Miramês começa a falar acerca disso. Certamente, né, o que podes viver em mundos diferentes do que está vivendo, quando Deus achar conveniente, no entanto, o mais certo é que terás muitas encarnações no mundo em que estás, até que as experiências acumuladas sejam suficientes para ascender ao outro mundo. Tá? Então, vamos reencarnar aqui quantas vezes forem necessárias. Nós não sabemos quantas vezes eu encontrei a dona Emília, o seu Écio, a dona Lucimar, a Thelma, a minha mãe, né? Nós não sabemos. Né? O que me levou a estudar, eu tive, dentro dessa trajetória, né, foram várias sequências, né, de espírito que eu entrei em contato, junto com o médium, me dando informação do que eu tinha feito, e ainda hoje, né, muitas vezes acontece para a gente ter uma ideia do que a gente foi, né, no passado. Fizemos atrocidades, mas também fizemos muitas coisas boas. Muitas coisas. E a encarnação é para que nós equilibrássemos isso. Ontem eu falei muito sobre isso. A doutrina espírita vem orientar e que nós, através, né, do estudo, da análise do que está aqui dentro da doutrina espírita, teríamos informação para que esse inimigo de outras encarnações se transforme agora no nosso amigo. Tá? Olha a beleza que é a doutrina espírita esclarecedora acerca da situação. Né? Então, uma vez eu falei isso no estudo, nós estudávamos assim, numa mesa, eu falei sobre isso. Foi o que eu alcancei nos estudos, que a proposta da doutrina espírita é trazer para nós que teremos nova chance de transformar o inimigo de outras encarnações lá atrás em um amigo agora, através do conhecimento e da mudança, da transformação do espírito, né, que somos nós aqui encarnados. Então, essa é a proposta. Então, a lei das vidas sucessivas nos dá muitas esperanças. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus. Já pensou se nós fôssemos condenados, não tivesse, né? Como que a justiça de Deus ia agir? Então, a encarnação é a resposta. Porque muitos espíritos a gente sofre, será que eu vou ter condições? E ele me olha. Falou, mas o Dalma, esse rapaz está falando com a gente aí, ele fez toda coisa e agora ele está trazendo, mostrando. Então, foi isso que o Cristo
queria? Que os médios soubessem que ele é o obsessor de ontem e que agora ele vem trazer para nós a justiça das encarnações, mostrando para esses espíritos que cada dia eu estou melhorando e que eu encontrei em Jesus a forma concreta de como eu consegui alçar voo para as esferas mais altas. Então, o Dalmo, a minha mãe, a Dona Emília, o Lucimar, a cada dia que passa na encarnação, nós estamos bem melhor. Apesar que nós temos muitos irmãos aí que a gente vê, né, encarnados, e nós sabemos que não vai conseguir por quê? Ou mesmo todos nós mesmos, tem hora que a gente parece que está lá na idade das cavernas, né? Com as situações, só nós não vamos ter aquela oportunidade que o Cristo falou, perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz. O espírita não tem mais essa chance, porque nós sabemos tudo. E se errou, né? Eles me olham e falam, mas você falava para a gente lá, né? E olha aí o que você está fazendo. É preciso que haja fala e prática, tá? Então é nesse intuito que nós mudamos muito, mas que precisamos mudar mais. E aí Kardec também, dentro dessa condição, ele pegou e colocou lá no Livro dos Espíritos. Qual a característica do verdadeiro? Aquele que se esforça para mudar as más tendências. É a inteligência, o Deus que está na nossa consciência, fazendo que nós temos que buscar a luz. E o Cristo foi lá e nos deu a luz, né? Nos mandou Kardec, nos mandou a doutrina dos espíritos, não de Kardec. Kardec, o que ele fez? Ele codificou a doutrina, colocou de forma mais clara, concisa, para que eu consiga entender, tá? Então, as mudanças de corpos em posições variadas no mundo é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo de amor e todo de justiça. Então, quem que é que sentencia nós aqui nessa terra? Nós mesmos, com as nossas ações e atitudes. Então, toda a organização física planetária está numa condição que nós mesmos nos martirizamos com ações contrárias à lei de amor. Então, aí veio Moisés, veio Jesus, né? Moisés foi a porta, Jesus foi a chave. Aí, quando vem Kardec, Jesus é a porta e Kardec é a chave, para que a gente possa compreender a situação que nós estamos. Então, tudo que nós estamos passando é necessário para a nossa evolução? Né? Então, doutrina espírita bem compreendida é luz, mal interpretada é queda. Por isso que nós precisamos analisar, né, trabalhar essa mudança de comportamento para que os espíritos do outro lado possam também se melhorar. Tá? Então, a imensidão dos mundos que circulam nos espaços nos dá uma ideia de Todo-Poderoso. Não iria fazer tudo isso somente como uma demonstração de poder. Se bem quando a gente vai estudar, começa a estudar o livro dos Espíritos, nós vamos ver que não é dado a nós conhecermos tudo. Por quê? Se essa lição que nós falamos lá dos falsos profetas, né? Nós vamos entender, se eu tenho conhecimento, eu vou me achar Deus. E quantos não se acham o Todo-Poderoso sem muito conhecimento? Aqui. Né? O Chico, com toda aquela condição, com aquela mediunidade que ia além daquilo que nós sabemos, em nenhum momento o Chico, né, achava que era superior a ninguém. Ele falou, teve uma fala dele, que eu acho que está no vídeo, ele falando que ele se compara. Está no vídeo e está no livro, só não lembro qual. Ele não vê ele nem como um verme, ele vê ele como um subverme. Eu falei, ele se rebaixando à condição do espírito que está na carne vivenciando a experiência. Nós não somos nada perante a evolução espiritual, tá? Então, os mundos são casas de Deus,
E muitos deles carregam a tarefa de serem escolas para as outras humanidades, educando e instruindo as criaturas, tá? Então, o papel da doutrina espírita é esclarecer encarnado e desencarnado acerca da situação que ele está e o porquê do sofrimento. Então, se perguntar, o próprio evangelho já vai estar nas vicissitudes e nos infortúnios ocultos. E quando a gente vai lá para Joana de Ângela, fala que não há mais necessidade do sofrimento. E por quê? Tá? Quando você faz atrocidade, eu matei, você reencarna como um médico. Vai salvar vidas. Para vocês terem uma ideia. Porque se a gente analisar isso, né, a gente vai perceber que agora ele tem agora o conhecimento e o que o médico faz? Salva vidas. Se eu direcionei muitos irmãos lá na outra encarnação, eu venho agora como professor para encaminhar. Tá? E aí a gente tem ideia. Eu sempre falo isso, né? Eu, a minha irmã, a Thelma, somos professores, né? Só para a gente ter uma ideia. Se a Thelma for perguntar ali, ou eu, né? Eu tenho essa ideia. Nessa encarnação, passou, acho, pela minha mão, mais de 40 ou 50 mil alunos, para a gente ter uma ideia da responsabilidade que nós temos. Eu estou citando professor. Imagine os outros que são médicos, porque Bezerra de Menezes, na hora que ele passa do outro lado, que abre, lá já tinha duas situações, ele como médico e ele também como espírita, que é onde ele ajudou todos aqueles irmãos. Tá? Porque tinha uma multidão, a hora que o mentor espiritual dele abre a janela lá do hospital onde ele estava, né, do quarto, e ele vê quem são esses aí, são aqueles que você ajudou. Aí dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo hoje na minha casa, dentro da casa de vocês, quantos irmãos, né, são trazidos para que sejam orientados. Aí vocês vão descobrir o papel do médium, o papel do centro espírita. A nossa casa é uma escola, né, reúne ali na família espíritos compromissados, né, de desafetos de outra encarnação para que se amem mutuamente e tenha a ideia do que é ser pai, né, do que é a felicidade. E aí nós vamos entender toda essa dinâmica do que está sendo falado, né, no Pentateuco. Então, o século XX, podemos dizer, é o século da luz, onde o raciocínio voa em todas as direções. Queira ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível em todos os rumos. Compete a cada um lutar e acertar a verdade que pode suportar. Se ainda não acreditas na reencarnação, não combata tal ideia. Deixa que o tempo se encarregue de demonstrar-te a verdade através da sua própria força. Somente a verdade fica de pé em todos o caminho do progresso espiritual. A crença na reencarnação é tão velha quanto a humanidade. Todos os grandes escritores espiritualistas sempre falaram nela, mesmo veladamente. A própria criatura já traz lembranças dessa lei, porque já reencarnou muitas vezes. Muitas vezes. É passando por esse processo, gravou em seu íntimo, que é no perispírito, né? Eu falei sobre isso. O perispírito é tipo um gravador ali, está gravado todas as existências do espírito, tá? A verdade que não desaparece com as noites dos tempos, nem mesmo com os dias dos milênios. Confere, meu irmão, os teus conhecimentos e lê sobre as vidas múltiplas. Se possível, ora, pedindo a Deus que te esclareça sobre o assunto. Algum dia a verdade vem à tua mente, por ser ela a verdade percebida por sentidos que vibram dentro de ti, e não voz que
ressoa para fora da criatura. Em noite estrelada, olhe para o céu que brilha, visual que encanta a todos, e pergunta a ti mesmo: o que estão fazendo esses mundos no infinito? Se Deus é a maior inteligência, se o homem tudo faz com objetivo, uma finalidade, o Senhor Todo-Poderoso iria fazer mundos e sóis para brincar, sem maior importância? A razão nos diz o contrário. Os mundos são casas de Deus e têm muitas finalidades, inclusive o do processamento evolutivo da humanidade. Muito lindo, né, gente? Esse espírito miramês, ele fez parte, né, da equipe, né, de quando veio à terra de Veracruz, do descobrimento. Ele morou praticamente, viveu na terra e fez parte de toda essa trajetória, e hoje traz toda essa... Tem muitos livros, né, sobre ele, mas essa parte, explicando cada questão do Livro dos Espíritos, é fantástica, tá? E aí a gente vê que Deus atua em tudo, né? Eu sempre uso quando coloca o copo de água e joga o gelo somos nós, a água é Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E aí dá para a gente ter uma ideia do qual que é a nossa missão de médiuns, porque os espíritos vão ver, né, que eu, espírito endividado, que fui em outras encarnações, estou aqui lutando para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, trazendo a explicação mais clara acerca dos ensinamentos do Cristo, codificada por Allan Kardec. Doutrina espírita, sem Jesus, nós não vamos seguir adiante. E sem Kardec, nós não vamos compreender Jesus. É preciso que cada um de nós busque Jesus na sua essência para conseguirmos galgar espaços melhores na nossa existência. Agradeçamos a Deus, a Jesus pela oportunidade e aos espíritos que estão conosco nos nossos lares, para que se comprazem com todos os sofrimentos e nos olham, porque sabe que muitos espíritos que se aproximam de nós, sabemos que estão aqui, mas que a ação dele não está a mais nem a menos. Está condicionada a uma força superior, aonde Deus trabalha, limitando a ação deles, e, logicamente, a doutrina espírita nos explicando que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E que os espíritos que nos olham, aonde que acham que tudo pode fazer, acima de nós temos Deus. E nós temos Jesus, que nos orienta todos os dias, nos traz a luz necessária para que nós possamos combater a sombra que está dentro de nós, que traz os desconfortos na nossa vida, mas que sabemos que ela, bem suportada, essas sombras serão a luz um dia, nos confortando, nos blindando com o nosso galardão, porque suportaremos e entenderemos a verdade trazida dentro dessa doutrina dos Espíritos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.